Começa agora na Catedral FM o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido ouvinte, amigo da nossa Rádio Catedral FM 106,7. Eu sou o Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade aqui pelas ondas da nossa Rádio Catedral FM 106,7 e também através do podcast Rio em Santidade aqui no YouTube, no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Seja muito bem-vindo. Para começarmos muito bem esse nosso domingo, dia do Senhor, conhecendo mais a vida dos santos, sabendo que sim, é possível ser santo no mundo de hoje. E hoje nós vamos conhecer a vida de um santo muito importante da nossa igreja que a gente celebra neste mês de junho. E hoje nós vamos explorar a vida de um dos grandes pais da igreja, Santo Irineu de Lyon. Sua influência na teologia cristã e sua defesa da fé são inestimáveis. Vamos mergulhar na história e no legado desse santo extraordinário. Santo Irineu nasceu por volta do ano 130 d.C., obviamente, na cidade de Esmirna, na Ásia Menor, que hoje é a moderna cidade de Izmir, na Turquia. Desde cedo, ele foi profundamente influenciado pelo bispo Policarpo, que, por sua vez, foi discípulo direto do apóstolo João. Essa conexão apostólica direta é importante, pois ela sublinha a autenticidade e a continuidade da tradição que Irineu recebeu e mais tarde defendeu. Policarpo, bispo de Esmirna, foi um mentor importante para Irineu. Ele ensinou Irineu a importância da fidelidade à doutrina apostólica e da resistência às falsas doutrinas. Policarpo, que havia sido discípulo do apóstolo João, transmitiu a Irineu um profundo senso de conexão com a tradição apostólica, algo que moldaria toda a sua obra e o ministério. Policarpo também enfatizava a importância da santidade pessoal e da vida de oração. Ele ensinou a Irineu a importância da disciplina espiritual, da leitura das Escrituras e da participação nos sacramentos. Esses ensinamentos tiveram um impacto duradouro em Irineu, que mais tarde se tornaria um defensor fervoroso da tradição e da ortodoxia cristã. Por volta de 177, Irineu mudou-se para Lyon, na Gália, atual França. Lyon era uma cidade próspera e um centro importante para o cristianismo na região. Irineu foi ordenado sacerdote e serviu sob o bispo Pontinus. Lyon era um campo fértil para o cristianismo, mas também um lugar onde heresias proliferavam. Irineu rapidamente se destacou por sua capacidade de ensinar e defender a fé cristã. A mudança para a Gália também representou uma expansão significativa do trabalho missionário da Igreja. Irineu desempenhou um papel crucial na evangelização da região, trabalhando para converter tanto romanos quanto povos bárbaros. Ele estabeleceu uma rede de comunidades cristãs e fortaleceu a estrutura eclesiástica, ajudando a consolidar a presença cristã na Gália. O segundo século foi uma época de grande turbulência para a Igreja. O cristianismo estava se expandindo rapidamente, mas também enfrentava perseguições severas e desafios internos. As heresias gnósticas que distorciam a mensagem cristã estavam se espalhando. Irineu viveu em um período em que era crucial defender a ortodoxia cristã contra essas falsas doutrinas. O Império Romano via o cristianismo com desconfiança, resultando em frequentes perseguições. Os cristãos eram acusados de ateísmo por se recusarem a adorar os deuses romanos
e de praticarem ritos secretos. Essas perseguições reforçaram a necessidade de uma liderança forte e corajosa, como a de Irineu, para manter a comunidade cristã unida, resiliente frente às adversidades. Após o martírio do bispo Pontinus, durante uma perseguição, Irineu foi eleito bispo de Lyon. Como bispo, ele se tornou um defensor fervoroso da fé cristã, enfrentando tanto perseguições externas quanto heresias internas. Pontinus, o predecessor de Irineu, foi martirizado durante uma das perseguições contra os cristãos. Irineu, que estava em missão em Roma, na época, retornou a Lyon para assumir a liderança da comunidade cristã. Sua nomeação como bispo ocorreu em um momento de grande crise, e ele precisou de toda a sua sabedoria e coragem para guiar a comunidade através desses tempos difíceis. O martírio de Pontinus não apenas marcou um momento de luto para a comunidade cristã em Lyon, mas também serviu como um catalisador para a fé dos fiéis. Irineu teve que fortalecer a moral da comunidade, encorajando-os a permanecerem firmes na fé, apesar das perseguições. Seu papel como líder espiritual e pastor foi crucial para manter a coesão e a esperança entre os cristãos de Lyon. Uma das contribuições mais significativas de Irineu foi seu trabalho Adversus Hereses, contra as heresias. Nesse extenso tratado, ele refuta as doutrinas gnósticas que afirmavam possuir um conhecimento secreto e superior ao ensino cristão. Irineu argumenta que a verdadeira gnose, conhecimento, é encontrada na fé cristã transmitida pelos apóstolos e preservada na tradição da Igreja. Ele destaca a importância dos 4 evangelhos canônicos e defende a unidade e a apostolicidade da Igreja. Irineu também aborda outras heresias que ameaçavam a pureza da fé cristã. Ele defende a criação como boa, contrariando a visão gnóstica que via o mundo físico como corrupto. Sua argumentação sólida e lógica, baseada nas Escrituras e na tradição apostólica, foi crucial para proteger a Igreja de doutrinas enganadoras. Além disso, Irineu utilizou seu conhecimento profundo das Escrituras para demonstrar como os ensinamentos gnósticos se desviavam da verdadeira mensagem cristã. Ele enfatizou a importância da interpretação correta das Escrituras, uma questão que continua relevante nos debates teológicos até hoje. Sua obra Contra as Heresias é considerada uma das mais importantes na defesa da ortodoxia cristã. Irineu é conhecido por sua teologia cristológica, que enfatiza a encarnação de Cristo como a chave para a redenção da humanidade. Ele argumenta que, através de sua encarnação, morte e ressurreição, Jesus recapitula e redime toda a história humana. Essa ideia de recapitulação é central no pensamento de Irineu e demonstra sua profunda compreensão no mistério da salvação. Irineu vê Cristo como o novo Adão, cuja obediência e sacrifício desfazem a desobediência do primeiro Adão. Ele também destaca o papel da Virgem Maria como nova Eva, cuja obediência contribui para a obra redentora de Cristo. Essa visão teológica integradora mostra como Irineu via a história da salvação como um todo coeso, onde cada evento desempenha um papel crucial no plano redentor de Deus. O legado de Santo Irineu é vasto e duradouro. Sua defesa da fé ortodoxa e de seus escritos teológicos tiveram um impacto profundo na Igreja primitiva e continuam a ser influentes até hoje. Irineu enfatizou a importância da tradição apostólica como o fundamento da fé cristã. Ele argumentou que a verdadeira doutrina cristã foi transmitida diretamente pelos apóstolos e preservada por seus sucessores, os bispos.
Essa defesa da tradição apostólica ajudou a Igreja a manter a sua unidade doutrinária e a resistir às heresias. A ênfase na sucessão apostólica foi fundamental para estabelecer a autoridade dos bispos e garantir a doutrina cristã, na verdade, permanecesse pura e inalterada. Irineu acreditava que a continuidade da tradição apostólica era a chave para preservar a verdade do Evangelho contra as interpretações distorcidas e heréticas. Os escritos de Irineu influenciaram muitos teólogos posteriores, incluindo Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Sua teologia cristológica e sua defesa da unidade da Igreja foram fundamentais para o desenvolvimento da doutrina cristã. Irineu é frequentemente citado por sua clareza teológica e sua capacidade de articular a fé cristã de maneira compreensível e convincente. A visão de Irineu sobre a recapitulação e a unidade do plano de salvação influenciou profundamente o pensamento teológico subsequente. Ele estabeleceu um marco na teologia cristã, destacando a importância da encarnação e da redenção como eventos centrais na história da salvação. Sua obra forneceu uma base sólida para o desenvolvimento posterior da teologia cristã, ajudando a Igreja a formular doutrinas coerentes e defendê-las contra as interpretações errôneas. Santo Irineu foi canonizado pela Igreja e é venerado como um dos grandes padres da Igreja. Sua festa é celebrada no dia 28 de junho. Sua insistência na verdade e na unidade da fé continua a ser relevante hoje, especialmente em um mundo onde a fé cristã enfrenta novos desafios e divisões. Irineu é um exemplo de como a defesa fervorosa da fé e a busca pela verdade podem guiar a Igreja através dos tempos de crise. Sua vida e seus ensinamentos são um lembrete constante da importância de permanecer fiel à tradição apostólica e de lutar pela unidade da Igreja. Sua relevância contemporânea é vista na forma como ele abordou questões de fé, heresia e doutrina, temas que ainda hoje são muito presentes na Igreja. Além de Contra as Heresias, Santo Irineu escreveu outras obras que tiveram um grande impacto na teologia cristã. Sua abordagem metodológica e seu rigor teológico o tornaram uma figura central na defesa da fé cristã. A Diversos Hereses é sem dúvida a obra mais famosa de Irineu. Dividida em 5 livros, ela oferece uma análise detalhada das heresias gnósticas e de uma defesa apaixonada da ortodoxia cristã. Irineu desmascara as falácias dos ensinamentos gnósticos, expondo suas inconsistências e mostrando como eles se desviam das escrituras e da tradição apostólica. O trabalho de Irineu não apenas refutou as heresias de seu tempo, mas também forneceu uma base sólida para a teologia cristã católica. Sua defesa da fé cristã estabeleceu um precedente para o combate teológico contra as heresias futuras e ajudou a moldar a compreensão da Igreja sobre a importância da doutrina correta. Outra obra importante de Santo Irineu é a Exposição da Pregação Apostólica. Embora menos conhecida que Contra as Heresias, este texto é significativo por fornecer um resumo claro da doutrina cristã conforme entendida pela Igreja primitiva. Irineu apresenta um esboço sistemático da fé, começando com a criação e culminando na redenção através de Jesus Cristo. A obra é um testemunho da profundidade e clareza do pensamento teológico de Irineu. Ele expõe a fé de uma maneira que é acessível tanto para novos convertidos quanto para cristãos mais maduros. A Exposição da Pregação Apostólica também destaca a importância da catequese e da educação cristã na formação da fé. Irineu teve uma influência duradoura no desenvolvimento da teologia cristã. Sua ideia sobre a recapitulação e a importância da tradição apostólica e a unidade da Igreja foram fundamentais para teólogos posteriores. Seu trabalho ajudou a moldar a forma como a Igreja entende a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, bem como a doutrina da encarnação e redenção. Além disso,
Irineu é frequentemente citado nos debates teológicos sobre a autoridade da Igreja e a interpretação das Escrituras. Sua insistência na continuidade da tradição apostólica na interpretação correta das Escrituras continua a ser um ponto de referência importante para teólogos e líderes eclesiásticos. A vida e obra de Santo Irineu de Lyon são relevantes não apenas para o seu tempo, mas também para a Igreja de hoje. Ela nos oferece lições valiosas sobre como enfrentar desafios à fé e manter a unidade da Igreja. Uma das lições mais importantes de Santo Irineu é a importância da fidelidade à tradição apostólica. Em um mundo onde novas doutrinas e interpretações frequentemente surgem, Irineu nos lembra de que a verdadeira fé cristã está enraizada na tradição recebida dos apóstolos. Ele nos encoraja a buscar a verdade na continuidade da tradição da Igreja e a resistir a doutrinas que se desviam desta verdade. Irineu também nos ensina a importância da clareza teológica. Sua habilidade de articular a fé de maneira clara e convincente é um exemplo para todos os que se dedicam ao ensino e à defesa da fé cristã. Em tempos de confusão teológica, a clareza e a precisão são essenciais para manter a integridade da doutrina cristã. Hoje, a Igreja enfrenta desafios que, embora diferentes em natureza, são igualmente sérios. Questões como a interpretação das Escrituras, a autoridade da Igreja, a unidade dos cristãos, continuam a ser temas de debate. A abordagem de Irineu, com sua ênfase na tradição apostólica e na interpretação correta das Escrituras, oferece um caminho a seguir. Irineu também nos lembra da importância da unidade. Em um mundo onde as divisões entre os cristãos podem ser profundas, seu exemplo de defesa na unidade da fé é um lembrete poderoso de que somos chamados a ser um só corpo em Cristo. Trabalhar pela unidade da Igreja, mantendo a fidelidade à doutrina apostólica, é uma missão contínua para todos os cristãos. E quero trazer aqui também um trecho da catequese do Papa Bento XVI sobre Santo Irineu de Lyon, onde ele também traz um pouco sobre a vida e a importância de Santo Irineu. O Papa Bento diz o seguinte, saudoso Papa Bento XVI. Irineu é, antes de tudo, um homem de fé e pastor. Do bom pastor tem o sentido da medida, a riqueza da doutrina, o fervor missionário. Como escritor, busca uma dupla finalidade: defender a verdadeira doutrina contra os ataques heréticos e expor com clareza a verdade da fé. Correspondem exatamente a essa finalidade com duas obras que dele permanecem, os 5 livros contra as heresias e a exposição da pregação apostólica. Em suma, Irineu é o campeão da luta contra as heresias. A Igreja do século II estava ameaçada pela chamada gnose, uma doutrina que afirmava que a fé ensinada na Igreja seria apenas um simbolismo para os simples, que não são capazes de compreender coisas difíceis. Ao contrário, os idosos e os intelectuais chamavam-se gnósticos, teriam compreendido o que está por detrás desses símbolos e assim teriam formado um cristianismo elitista e intelectualista. Obviamente, esse cristianismo intelectualista fragmentava-se cada vez mais em diversas correntes com pensamentos muitas vezes estranhos e extravagantes. Para muitos era atraente. Um elemento comum destas diversas correntes era o dualismo, isto é, negava-se a fé no único Deus Pai de todos, Criador e Salvador do homem e do mundo. Para explicar o mal no mundo, eles afirmavam a existência em paralelo com um Deus bom de um princípio negativo. Este princípio negativo teria produzido as coisas materiais, a matéria. Radicando-se firmemente na doutrina bíblica da criação, Irineu contesta o dualismo e o pessimismo gnóstico que diminuíam as realidades corpóreas. Ele reivindicava decididamente a santidade e a santidade originária da matéria, do corpo, da carne, não menos que a do espírito. Mas a sua obra vai muito mais além da confutação da heresia.
Pode-se dizer, de fato, que ele apresenta como o primeiro grande teólogo da Igreja, que criou a teologia sistemática. Ele mesmo fala do sistema da teologia, isto é, da coerência interna de toda a fé. No centro de sua doutrina situa-se a questão da regra da fé e da sua transmissão. Para Irineu, a regra da fé coincide na prática com o credo dos apóstolos e dá-nos a chave para interpretar o Evangelho, para interpretar o credo à luz do Evangelho. O símbolo apostólico, que é uma espécie de síntese do Evangelho, ajuda-nos a compreender o que significa, como devemos ler o próprio Evangelho. De fato, o Evangelho pregado por Irineu é o mesmo recebido por Policarpo, bispo de Esmirna, e o Evangelho de Policarpo remonta ao apóstolo João, da qual Policarpo era discípulo. E assim, o verdadeiro ensinamento não é o que foi inventado pelos intelectuais, além da fé simples da Igreja. O verdadeiro Evangelho é o que foi transmitido pelos bispos que o receberam numa sucessão ininterrupta dos apóstolos. Eles outra coisa não ensinaram senão precisamente esta fé simples, que é também a verdadeira profundidade da revelação de Deus. Assim diz-nos Irineu, não há doutrina secreta por trás do credo comum da Igreja. Não existe um cristianismo superior para intelectuais. A fé publicamente confessada pela Igreja é a fé comum de todos. Só essa fé é apostólica, vem dos apóstolos, isto é, de Jesus e de Deus. Aderindo a esta fé transmitida publicamente pelos apóstolos, seus sucessores, os cristãos, devem observar que os bispos dizem, devem considerar especialmente o ensinamento da Igreja de Roma, preeminente e antiquíssima. Esta igreja, devido à sua antiguidade, tem maior apostolicidade e, de facto, aura, origem das colunas do colégio apostólico, Pedro e Paulo. Com a igreja de Roma, devem harmonizar-se todas as igrejas, reconhecendo nela a medida da verdadeira tradição apostólica, da fé única comum da igreja. Com estas argumentações, aqui resumidas muito brevemente, Irineu contesta desde os fundamentos as pretensões destes gnósticos, destes intelectuais. Antes de tudo, eles não possuem uma verdade que seria superior à fé comum, porque o que dizem não é de origem apostólica, é por eles inventado. Em segundo lugar, a verdade e a salvação não são um privilégio nem um monopólio de poucos, mas todos a podem alcançar através da pregação dos apóstolos, dos sucessores dos apóstolos e, sobretudo, do bispo de Roma. Em particular, sempre polemizando com o caráter secreto da tradição gnóstica e observando seus numerosos êxitos entre si contraditórios, Irineu preocupa-se por ilustrar o conceito genuíno de tradição apostólica que aqui trazemos. Por isso, de maneira muito resumida, né, isso aqui é o que o Papa Bento XVI trouxe na catequese do dia 28 de março de 2007, né, sobre Santo Irineu de Lyon, que vai ser celebrado aí no dia 28 de junho, o dia, né, que meu filho, Fábio, né, nasceu. Então, que a gente possa ter também, né, o zelo que Santo Irineu teve, né, pela tradição apostólica, pelo tesouro, né, como a gente ouviu há uns domingos atrás, né, esse tesouro que a gente carrega em vasos de barro, né, o vaso de barro somos nós, mas o tesouro inestimável é a tradição apostólica, é o próprio Cristo, é a fé, é o depósito da fé que foi confiado à igreja. Por isso que nós, como fiéis da Igreja de Cristo, possamos também ter, né, o nosso ouvido atento àquilo que nossos pastores nos dizem, né, os bispos unidos ao Papa, a tradição apostólica, a Sagrada Escritura, o magistério, porque assim nós caminhamos tranquilos, nós caminhamos retamente. E aí, né, lembramos daquilo que a gente já trouxe aqui há muito tempo atrás, né, no Rio em Santidade, quando a gente leu, né, 3 por 3, ponto por ponto, a exortação apostólica Gaudete et Exsultate, né, sobre a santidade, porque o Papa vai falar sobre esse problema da gnose hoje, né, de se pensar, né, que é um certo grupo, uma certa forma. Não,
A tradição ela é pública, a tradição, né, e o ensinamento, a doutrina é para todos, não existe ali uma forma secreta, hermética, não, é para todos. Por isso que Cristo veio para todos. Por isso que nesse domingo a gente possa, né, se Deus quiser, participar da Santa Missa, estarmos juntos em comunidade. Semana que vem, se Deus quiser, estarmos aqui de volta no nosso programa Rio em Santidade. E nós vamos ficar agora com a oração do Ângelus, com o nosso sucessor dos apóstolos, né, nosso cardeal, Dom Aranijo João Tempesta, faz parte dessa longa linhagem de sucessor dos apóstolos, unido ao Santo Padre, ele ainda mais unido ainda pelo fato de ser cardeal. E semana que vem a gente volta com o nosso programa Rio em Santidade. Fiquemos com o exemplo de Santo Irineu, fiquemos agora também com a oração do Ângelus com o nosso querido cardeal. Até semana que vem, se Deus quiser. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.